Oi pessoal, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, eu sou Miguel Chaim. O assunto de hoje, eu vou falar um pouco mais sobre periodização, sobre volume. Eu recebi uma pergunta nessa semana de um fisiculturista do Rio de Janeiro. Eu achei super interessante, eu acho que é um assunto muito legal para a gente discutir num vídeo para ser um pouco mais aprofundado. Vocês sabem muito bem que o meu método de periodização é uma periodização ondulatória, a gente vai algumas semanas acumulando volume e faz uma semana de deload depois, com bem menos volume e um pouco menos de intensidade. Aí o rapaz perguntou assim, falou, Miguel, eu tenho medo, eu tenho receio de fazer um deload porque eu vou treinar menos e essa falta de volume, esse treino a menos, mesmo que eu ajuste as calorias e que eu ajuste cardio, pode ser que me faça engordar, ganhar gordura. E na verdade, não é muito bem assim. Tem dois cenários nisso aí: o off-season e a fase pre-contest, a fase de redução de gordura. Você estando em off-season, tô em off-season, tô fazendo lá minha fase acumulativa e tal, chega na hora de fazer o deload, eu vou lá e aumento, coloco cardio para compensar o treino a menos que eu tô tirando no deload. Fazendo isso, você tira totalmente o propósito do deload. Por quê? A ideia é fazer menos trabalho, gerar menos fadiga central. Tanto sistema nervoso central, sistema imunológico, sistema hormonal, sistema muscular também. E aí você adiciona aeróbico. Você aumentou o volume, aumentou a fadiga, não adiantou nada. Não adiantou nada. Eu diminuo as calorias também. Diminuiu a caloria. Calorias a menos atrapalha a recuperação. Vai ser pior para recuperar. Também tirou o propósito disso. O que a gente tem que ter em mente, pessoal, é tirar o imediatismo de dentro da nossa cabeça no bodybuilding. Da mesma maneira que se eu fizer dieta rígida durante uma semana, eu não vou ficar seco, ficar com um shape pronto para uma competição. Eu ficar uma semana treinando um pouco menos e comendo um pouco mais, também não vai estragar meu shape. Desde que você não passe a semana comendo bobagem, estourando, comendo refeições sujas, pizza, hambúrguer, esse tipo de coisa. Então uma semana com um superávit calórico um pouquinho maior não vai estragar seu shape. Pelo contrário, vai te encher mais de glicogênio devido ao menor treino, vai permitir que você se recupere, vai permitir que você chegue mais cheio e com mais energia e mais força para começar a próxima semana, próximo mesociclo, a próxima fase acumulativa. Super importante fazer isso. Eu falei para o menino, ele não tinha se identificado, eu falei, é muito difícil convencer alguns grupos de pessoas, principalmente caras que são atletas ou aspirantes a atletas, o cara marombeiro típico. É muito difícil eu conseguir convencer um cara desse a fazer um deload. Muito difícil. O cara tem aquela coisa fixa na cabeça que ele não pode treinar leve, que ele não pode diminuir o volume. Tem aquela coisa, aquela ideia, e esse é um mito embutido na nossa cabeça, e coisas que... É a mesma história do cara que tem medo do bicho papão, medo de olhar embaixo da cama, que tem um negócio embaixo da cama. Dá pra comparar? É a mesma coisa. São coisas que você tem, que vem lá de trás, que foram colocadas na sua cabeça, que são, talvez, não são inconscientes, mas se você parar para pensar, não tem embasamento científico nenhum, bicho-papão não existe. Vamos pensar, né? E aí a gente fica com esse medo e o cara deixa de evoluir e acaba seguindo um monte de coisas que são folclore. Bodybuilders tendem a seguir muitas coisas que são folclore, porque acham que dá certo, e aí eles têm medo de fazer uma coisa que tem um fundo mais científico, porque eles têm medo de arriscar. Mas eu nunca vi o fulano fazer isso. Não, mas eu faço aeróbio em jejum porque o pró lá, o fulano, também faz. E tem casos e casos. A gente tem que ter muito bem a teoria em prática para conseguir aplicar a ciência dentro de um caso prático e conseguir juntar a prática e a teoria para que tudo funcione. Outra situação, pre-contest, fase de redução de gordura. Então a gente insere deloads também ali. E isso tem um papel tanto fisiológico quanto psicológico, cara. O pessoal que faz isso aí, que tem que trabalha comigo, que tem um bom nutricionista junto, com o qual a gente consegue trabalhar junto e ter uma sinergia boa. Imaginem o seguinte, o cara vai fazer uma dieta por 16 semanas. Dentro das 16 semanas, a gente conta quantas semanas de deload vai ter nesse período. Sei lá, 4 ou 5 semanas, dependendo, 6, depende.
Vamos usar um exemplo, 4 semanas. Então a fase por conta do cara deixa de ser 16, passa a ser 20 semanas. A gente começa 4 semanas antes. Pra encaixar semanas de deload no meio. Nessas semanas o cara treina menos, faz menos cardio, come um pouco, ênfase no um pouco mais de calorias. Isso permite que ele se recupere fisiologicamente e se recupere psicologicamente, tanto do treino quanto da dieta. Então, tem atletas que a gente usa um pouco mais de carbo, tem alguns que a gente usa uma refeição livre a mais ou duas, depende da fase. Obviamente que na fase de deload, na semana de deload, o cara não vai avançar, não vai haver uma redução de gordura. Às vezes até acontece, mas a programação é que não haja. Por isso que a gente adiciona as semanas a mais no tempo de preparação. Então a parte fisiológica que a gente consegue recuperar, a gente consegue encher um pouco, devolver um pouco de glicogênio para esse cara, passar a primeira semana do mesociclo arrebentando e criando impulso para as próximas. E a parte psicológica também, por quê? Uma coisa é o cara pensar assim, putz, tenho 16 semanas de dieta, tenho 20 semanas de dieta, tendo uma livre por semana ou a cada 2 semanas. Outra coisa é, pô, daqui 5 semanas ou 6 eu tenho uma folga. Eu tenho uma capacidade de comer um pouco mais. E aí vai depender de como o cara responde, de como o nutricionista trabalha com ele. Mas o grande lance é isso. Quando a gente usa a ciência, quando a gente começa a estudar e entender melhor os processos, a gente para de usar folclore. E o bodybuilding hoje tem muito folclore. Eu friso isso porque é muito forte e os caras têm um pouco de medo. Tem muita gente abrindo a cabeça para isso, abrindo os olhos para isso e tendo excelentes resultados, conseguindo secar com mais facilidade, conseguindo aproveitar mais a vida, conseguindo usar menos drogas, enfim, um monte de coisa. Bom, gente, basicamente o assunto de hoje era esse. Não tem problema inserir semanas de deload no meio dos seus treinos, não vai impactar negativamente seu físico, muito pelo contrário. E lembrando para vocês, quem quiser consultoria comigo, eu já falei isso no outro vídeo, mas é sempre engraçado, tem gente que chega, eu entro em contato via WhatsApp e fala, nossa, é você que está falando comigo, achei que fosse uma equipe e tudo mais. Pessoal, a consultoria é feita por mim, eu respondo os e-mails pessoalmente, eu respondo o WhatsApp pessoalmente, eu monto os treinos, os programas, eu checo. É tudo feito por mim e sempre frisando. Tem ainda um pessoal que procura, que é o coach completo. Ah, quero que você me passe treino, dieta e ergogênico. Senão, legalmente, eu posso passar apenas treinamento. Não prescrevo dieta, suplementos, nem ergogênico, nada disso, tá? Então, tenham consciência disso. Muito obrigado, vai ser um prazer trabalhar com vocês. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima.